Se você sair deste vídeo antes do final, vai perder a informação mais perturbadora já revelada sobre OVNIs. Pouquíssimas pessoas no mundo sabem o que você está prestes a ouvir agora. Isso não aparece em manchetes, não vira tendência e quase nunca é explicado de forma direta. O que vou revelar aqui deixou cientistas, militares e analistas em silêncio absoluto. Preste muita atenção nos próximos segundos, porque isso muda completamente tudo o que achávamos sobre o céu, sobre o universo e sobre nós mesmos. Este detalhe passou despercebido por décadas. Você nunca mais vai olhar para cima do mesmo jeito. O que vou mostrar agora não deveria existir. Fique até o final, porque a última parte conecta tudo de uma forma que quase ninguém está preparado para aceitar. Durante muito tempo, OVNIs foram tratados como erro, imaginação ou exagero. Luzes distantes, reflexos estranhos, confusão visual. Mas algo começou a mudar de forma silenciosa. Não foi um anúncio oficial. Não foi uma revelação pública. Foram pequenos sinais, quase invisíveis. Sistemas de radar mais avançados começaram a registrar objetos que surgem do nada. Sensores infravermelhos detectaram alvos sem emissão térmica. Satélites captaram trajetórias que não seguem nenhuma lógica conhecida. E quando diferentes tecnologias, operadas por sistemas independentes, começam a registrar exatamente o mesmo fenômeno ao mesmo tempo, a explicação simples deixa de funcionar. Isso não deveria estar ali. Mas isso é apenas o começo. Existe um detalhe ainda mais estranho sobre isso. Muitos desses registros não acontecem ao acaso. Eles seguem padrões, horários específicos, altitudes específicas, regiões específicas do planeta. E agora vem a parte que ninguém esperava. Esses objetos não apenas aparecem, eles observam, eles esperam, eles reagem. Mas espere, isso fica ainda mais bizarro. Em inúmeros casos documentados, quando aeronaves tentam se aproximar, esses objetos mudam de direção instantaneamente. Não aceleram como aviões. Não fazem curvas como drones. Simplesmente mudam de posição, como se as leis da inércia não se aplicassem a eles. O universo está nos mostrando algo estranho. Algo que não se encaixa em nenhuma tecnologia conhecida, nem mesmo nas mais avançadas. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Quando pesquisadores começaram a cruzar dados de diferentes países e décadas, perceberam algo inquietante. Relatos separados por milhares de quilômetros e anos descrevem exatamente o mesmo comportamento. As mesmas manobras, as mesmas reações, as mesmas características. Os dados revelam algo muito maior do que parece. Mas há uma pergunta que ainda não foi respondida. Quem está controlando esses objetos? O próximo ponto muda completamente essa teoria. Nem todos esses fenômenos permanecem no céu. Alguns entram no oceano, outros emergem dele. Sensores submarinos detectaram objetos se movendo a velocidades absurdas abaixo da água, sem deslocamento de massa, sem ruído, sem qualquer efeito físico conhecido. E quando os cientistas perceberam isso, foi tarde demais para fingir que se tratava apenas de erro técnico. Algo está acontecendo lá fora, e não é aleatório. E existe algo escondido nesses dados. Algo que não aparece nos relatórios resumidos. Algo que só surge quando você observa tudo em conjunto. Muitos dos locais com maior número de avistamentos coincidem com áreas estratégicas do planeta. Instalações militares, regiões sensíveis, pontos cruciais da história humana. Isso não é coincidência, mas não pule essa parte. Ela é fundamental, porque agora tudo começa a se conectar. Ao olhar para registros antigos, muito anteriores à tecnologia moderna, surge algo perturbador. Pessoas de séculos atrás descreviam exatamente os mesmos fenômenos. Luzes silenciosas, objetos que mudavam de direção, aparições repentinas, desaparecimentos instantâneos. O mesmo padrão. Com palavras diferentes, isso muda tudo. Porque se esses fenômenos não são novos, então a pergunta não é quando eles chegaram. A pergunta é há quanto tempo eles estão aqui. E agora vem a parte mais desconfortável de todas. E se eles não forem visitantes? E se sempre estiveram presentes, observando silenciosamente o desenvolvimento humano? Isso desafia completamente a ideia clássica de contato extraterrestre. Não se trata de naves chegando do espaço profundo, mas de algo que já conhece este planeta melhor do que nós. Algo que entende nossos ciclos, nossos conflitos, nossos avanços. Algo que só se revela o suficiente para ser visto, mas nunca o suficiente para ser compreendido. Mas espere, isso fica ainda mais inquietante. Quando a atenção pública cresce demais, os registros diminuem. Quando o assunto vira ridículo, os retorne. Como se a confusão fosse parte do processo. Como se o descrédito fosse a melhor forma de ocultação. Porque nada apaga uma verdade mais rápido
do que fazê-la parecer absurda. E agora, lentamente, algo começa a mudar. A linguagem muda. O VI vira o AP. O tom muda. A negação absoluta vira ambiguidade controlada. Porque quando você não consegue mais negar os dados, a única opção é controlar a narrativa. Isso não é revelação, é preparação. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Em muitos relatos recentes, os objetos não apenas reagem a aviões ou radares, eles parecem reagir à presença humana. Testemunhas relatam a sensação clara de estarem sendo observadas no exato momento em que percebem o fenômeno, como se o ato de olhar fosse percebido, como se a consciência fosse parte da equação. Isso muda tudo, porque se esses fenômenos respondem à percepção, então talvez não estejamos lidando apenas com tecnologia avançada. Talvez estejamos lidando com algo que opera em um nível onde matéria, energia e consciência não estão separados. Um nível que ainda não sabemos descrever. Um nível que nossa ciência ainda não alcançou. E agora vem a parte que quase ninguém ousa dizer em voz alta. E se esses fenômenos não estiverem aqui para se revelar? E se estiverem aqui para observar limites, medir reações, acompanhar o comportamento humano diante do desconhecido? O silêncio do espaço nunca foi tão assustador, porque agora ele parece atento, vigilante, presente. Mas existe algo ainda mais profundo. Ele aparece quando analisamos não os objetos, mas nossas próprias reações. Medo, curiosidade, negação, fascínio. A humanidade reage sempre da mesma forma ao desconhecido. Primeiro ridiculariza, depois o ignora, em seguida teme. E só então aceita. Talvez esse processo esteja sendo observado em tempo real. Talvez esses fenômenos estejam esperando algo, um limiar, um ponto de maturidade, um momento em que a humanidade seja capaz de encarar o desconhecido sem transformá-lo imediatamente em ameaça. Ou talvez estejam apenas confirmando que ainda não estamos prontos. E se isso for verdade, então o tempo não é aleatório. As aparições não são aleatórias. O silêncio não é aleatório. Cada ausência é tão significativa quanto cada presença. Cada não resposta é uma resposta. Talvez não estejamos sozinhos. Talvez nunca tenhamos estado. Talvez intervenções sutis tenham ocorrido ao longo da história. Talvez certos conflitos nunca tenham escalado por motivos que desconhecemos. Talvez certas extinções tenham sido evitadas. Talvez outras tenham sido permitidas. E agora você entende por que isso é tão perturbador. Porque se isso representa uma inteligência, ela não precisa se mostrar completamente. Ela só precisa estar presente, observando, esperando, aprendendo. O universo acabou de ficar mais estranho. Isso é só o começo. Se você chegou até aqui, isso vai te acompanhar por muito tempo. Porque depois de enxergar esses padrões, é impossível não vê-los novamente. Cada luz estranha no céu, cada silêncio prolongado, cada mudança súbita de narrativa. Nada disso é coincidência. Nada disso é aleatório. Se esse tipo de conteúdo te prende, se inscreve agora. Aqui a gente fala sobre o que quase ninguém tem coragem de conectar. A verdadeira pergunta não é se o contato vai acontecer. A verdadeira pergunta é se ele já acontece há muito tempo, de forma tão sutil que aprendemos a ignorar. O céu nunca esteve tão silencioso. E talvez esse silêncio seja intencional. Porque às vezes observar sem interferir é a forma mais eficiente de controle. E se isso for verdade, então o universo não acabou de nos enviar uma mensagem. Ele está apenas confirmando que sempre esteve ouvindo.